Bem-vindos a mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Concelho de Guimarães, semanalmente, à sexta-feira, a partir das 18 horas, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Olhamos para Guimarães e esta semana refletimos através dos olhares avalizados do Vítor Oliveira, da Mariana Silva e do Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão destacar alguns dos pontos que merecem ser devidamente atendidos nos próximos dias. Ora, e esta semana o painel do Guimarães em Debate acha que se justifica uma ida até às Caldas das Taipas e olhar em que pé estão as obras no centro cívico dessa vila, da Vila Taipense. Mas antes, o Vítor Oliveira propõe que, neste espírito até de viajar, que olhemos para a pedonalização em algumas ruas de Guimarães, designadamente na parte norte da Alameda de São Damas, o Doutoral e na Rua Santo António, e em que pé é que está essa prometida pedonalização. Vítor Oliveira, bem-vindo, olhando o que é que encontrou. Olá, António Magalhães. Um cumprimento também ao Carlos Caneja Amorim, à Mariana Silva e à Elvira Magalhães, que nos assiste neste programa. A questão da pedonalização esteve para ser debatida e apresentado o projeto do estudo prévio já por duas vezes e por duas ocasiões foi adiada. A primeira, a 22 de setembro, na sequência de um anúncio do Sr. Presidente em reunião de Câmara do dia 15 de setembro, onde comunicou que a 22 de setembro, por altura da Semana da Mobilidade, iria ser apresentada a realização do estudo prévio sobre a pedonalização no centro histórico e no centro da cidade. Foi adiada essa sessão para o dia 20 de outubro, portanto, há dias daí trazermos agora à colação o tema a este debate. Mas a verdade é que a sessão esteve marcada para as 17 horas de sexta-feira, dia 20 de outubro, mas acabou por não acontecer, nem tampouco foi anunciado o cancelamento, o adiamento, uma outra data a sugerir. Eventualmente, a data passou pelos pingos da chuva, ela que tem tanto caído nos últimos tempos. A verdade é que o projeto foi anunciado como algo para se fazer. E estou a citar as declarações do nosso editor. Antes de avançarmos, tem alguma explicação para esta coisa tão, permita-me, inusitada, de algo que está marcado e que depois não acontece e não há qualquer explicação, pelo menos que seja comumente conhecida? O doutor Luís Bragança tinha dito que a intenção da pedonalização é para ser concretizada até ao final deste ano. Ora, estamos em outubro, faltam 2 meses, sabendo que novembro e dezembro, sobretudo dezembro, é um período mais difícil para a concretização de projetos. Explicação eu não a tenho, porque, enfim, não cabe e nem é da minha competência anunciar datas e depois, eventualmente, não se concretizar. O que é que sucede? A ideia do projeto passa por, estou a citar, colocar à mesma cota as ruas e os passeios, instalar a fibra óptica para que seja implementado o projeto dos bairros comerciais digitais e colocar mobiliário e equipamento destinado às crianças e aos mais idosos para que as pessoas possam fruir e fixar-se na cidade. Ora, António, para este debate eu procurei fazer algo diferente. Não há projeto, mas fomos nós conversar com projetistas, com técnicos que são avaliados na área, arquitetos urbanistas, a quem pedi um parecer no sentido de dar informação sobre aquilo que julga nos mais diferentes domínios relativamente à pedonalização. E então começo por 5 pontos que me foram entregues. Um deles, a mobilidade e a animação do espaço público. A autoria do projeto e a alteração do mesmo, o tempo de implementação das obras e o funcionamento das mesmas, a experimentação/consolidação, a participação pública na construção da cidade e a vida da cidade enquanto que as obras decorrem. Estas são as 5 áreas que serão consideradas fundamentais
para que o estudo prévio, estamos a falar de um estudo prévio, possa ser concretizado. E continuo a ler um texto que não é extenso, eu estou a tirar só alguns excertos. Por si só, a pedonalização é medida ambientalmente amiga, mas só faz sentido se enquadrada na vida urbana da cidade e se possuir espaço público qualificado e atividade económica e cultural dinâmica e atrativa. A pedonalização prevista pressupõe isto? Nada se sabe. Há muitas questões ainda mais à frente. Passo um outro parágrafo. Passou assim tanto o tempo da obra doutoral que permita concluir da emergência, urgência em mexer. O tempo da cidade é lento, muito lento. E temos todos a convicção de que só agora é que verdadeiramente o doutoral se entranha nas pessoas. Isto estamos a referir ao facto de as cotas dos passeios ficarem todas uniformizadas, no sentido de, ao fim de 10 anos, 11 anos, ser já feita uma nova alteração do ponto de vista do espaço físico. Ora, além desta reunião barra parecer com o arquiteto, decidimos reunir também com as duas principais associações. A AVH, a Associação Vimaranense de Hotelaria, liderada por José Diogo Silva, e a ACTG, a Associação de Comércio Tradicional de Guimarães, por Cristina Faria. E então, síntese muito resumida de uma reunião que demorou aproximadamente 1 hora. A AVH é favorável ao corte de trânsito e defende que deve ser alargado também ao Largo do Juncal. Vai depender do projeto, a sua posição depois mais formal. Em 2011 já se falou de pedonalização e o Zé Diogo coloca a questão resolver os mesmos problemas com as mesmas soluções que aquelas que eram colocadas em 2011 e agora em 2023. Uma outra questão que no diálogo que tive com ele se proporcionou, ele perguntou-me o que é que acontece quando eu vou às compras. Na ótica do presidente da AVH, quando vai às compras, procura estacionamento no Largo Toral, percorre a Rua Santo António, Rua Gil Vicente e acaba, inevitavelmente, por estacionar no Parque de Camões. Ora, se é assim, então estaciona-se na ótica dele, estaciona-se diretamente no Parque de Camões e fecha-se a parte de cima, a parte norte da Alameda de São Damaso. Defende ainda que era uma boa solução aproveitar as épocas festivas para cortar pontualmente o trânsito. Por exemplo, nas Nicolinas, com as moinas que vão ser realizadas e, eventualmente, como há mais pessoas na rua, eventualmente também poderia ser uma das medidas a título experimental, assim como tinha sido feito já nas Voltarianas. A ACTG, Cristina Faria, a Presidente da Associação de Comércio Tradicional de Guimarães, é a favor da pedonalização, desde que, e daí é condicionante, haja serviços e estacionamento de proximidade. Nós sabemos que o atual Executivo pretende criar uma loja do cidadão digital. O Parque de Camões só tem 110 lugares livres, na ótica da Presidente da CTG, e o resto, o que está preenchido no Parque de Camões, é só com avanças. O que é que acontece quando vai fazer compras? Na ótica da CTG, os condutores dão voltas à cidade, intermináveis, 1, 2, 3, não estacionam logo no Largo de Camões, no Parque de Camões, estacionam provisoriamente no lugar reservado à paragem dos autocarros, dos transportes públicos. 4 piscas, vão fazer a respectiva compra à espera no sentido de ver se a polícia ou não multa os carros que estão estacionados de forma indevida. Também colocamos a questão da Proximicity, que era outro, relativamente à sua utilidade. A Proximicity, para quem não sabe, é uma plataforma... É ou era? Eu acho que já era, porque nesta altura chegou a ser porque a AVH teve algum trabalho muito na manutenção desta plataforma, no sentido de, durante a pandemia, poder ser uma alternativa aos comerciantes e aos lojistas. A ACTG defende que nunca funcionou, como estava a dizer o Carlos Queiroz Amorim, nunca funcionou e que o projeto está morto e enterrado. No entanto, a AVH considera que poderia ser aqui uma boa concorrente à Uber e à Globo. Isso sim, era uma excelente ideia. Uma excelente ideia, como alternativa excelente ideia do Zé Diogo. Que seria o facto de o único município em Portugal a ter esta plataforma. Ora, já ouvimos aqui 3 versões, agora vou dar a minha. Para depois ouvirmos o resto do painel. E então, eu vou citar aqui um exemplo que sucedeu há relativamente muito pouco tempo. Foi neste verão. Vila Nova de Cerveira, falei com o presidente Rui Teixeira, isto antes do verão,
que me deu conta que pretendia fazer uma experiência no centro histórico da Vila, que era fechar ao trânsito durante 3 meses, criando uma programação rica, atrativa, programação cultural. Foi conversar individualmente com cada um dos comerciantes, explicou qual era a medida que o município pretendia implementar, criou uma programação cultural atrativa, diversificada, em ambiente de segurança, garantindo pela interdição de 7 ruas das principais artérias do centro histórico. A medida poderia, de facto, ser um teste para a proibição do trânsito e agora, passados estes 3 meses, foram os comerciantes a pedir para que o município encerrasse ao trânsito. Eu sei que as escalas são diferentes. O Guimarães não é Vila Nova de Cerveira. Mas também sabemos que, se não houver anúncios precipitados, se houver cautela na gestão da informação e da comunicação no que diz respeito a um tema tão polémico como é este da pedonalização, certamente que poderemos ser melhor sucedidos havendo diálogos prévios, comentários a tempo e horas, para que depois não seja um tema de capa de jornais e depois as coisas e as medidas fiquem extrapoladas. Voltaremos aí, Vítor, mas por agora importava ouvir quer o Carlos Caneja Amorim, quer a Mariana, e eu desafiava-os desde já. Gostava de ouvir os vossos comentários relativamente a esta data que desapareceu. Mariana Silva. Boa noite a todos. É mais um anúncio, mas neste caso um anúncio, uma falta de anúncio, que ficou pelo caminho, porque anunciou-se a data e depois não se cumpriu com a data. Mas também não é de admirar, não é? Porque se nós formos, e o Vítor já referiu aqui, se nós formos até 2010, não é? Percebemos que quando se fez as obras no Largo do Toural, a notícia que saiu no Diário de Notícias no dia 11 de outubro dizia, e passo a citar: o grande objetivo da equipa técnica liderada pela arquiteta Maria Manuela Oliveira é atrair o menos possível o tráfego automóvel e beneficiar as zonas pedonais com a intervenção que vão aumentar cerca de 30%, chegando aos 50% em alguns locais. Isto em 2010, não é? Estamos em 2023. E diz também que acabou por vencer a opção de tirar a circulação do automóvel desta zona nobre da cidade, em que se incluía também o Toural. Por isso, esta ideia de tirar o trânsito e da pedonalização já existe há muito tempo e é um anúncio já muito anunciado e que traz depois a desconfiança da parte dos comerciantes e da população de que se algum dia se vai concretizar e se há mesmo essa vontade da parte do Executivo de o concretizar. Mas podemos ir um bocadinho mais atrás e podemos, mais à frente, e podemos ir ao Plano de Ação 2020-2021 da Câmara Municipal também, um plano de ação de sustentabilidade, de preparação para a candidatura à Capital Verde, que foi alterado porque houve a Covid e então alguns dos projetos não se puderam concretizar e passou a ser um plano de ação de 2020-2022. Também já lá vai. 2023 também está quase a acabar e por isso já lá vai há muito tempo. E também na parte da mobilidade sustentável, o que é que nós vemos? Vemos que 2020-2021 a promoção da pedonalização através de restrições e sensibilização, constituindo a zona de acesso automóvel condicionada ao fim de semana. Ainda era só ao fim de semana aqui, no outra não, agora aqui já era ao fim de semana, no Centro Histórico, entre Amuros, na Alameda de São Damas do Norte, Largo do Toural Nascente e a Rua de Santo António. Por isso, é como vemos, não é? O mesmo PS, o mesmo Executivo, tanto no anúncio como neste plano de ação, e não se entende ele próprio naquilo que pretende. E está cansado. E temos um Executivo cansado que até se esquece de anunciar, que afinal não vai anunciar o que ia anunciar. E por isso há aqui um problema grave do que se quer, do que se tem em intenção e depois do que se vai realmente pôr em prática. E o que nós questionamos, sobretudo, ou o que eu questiono, sobretudo aqui nesta questão da mobilidade, e que já o referi muitas vezes, é que nós não podemos querer a sustentabilidade e a descarbonização para Guimarães se não criarmos as condições. Não podemos querer ter todos do nosso lado
levar nesta mudança de comportamentos que é essencial se não temos planos concretos e se não temos ideias fixas que sabemos que as vamos levar do princípio ao fim, para dar também confiança às pessoas, para dar confiança, sobretudo, aos comerciantes, como sabemos, não estão propriamente sensíveis à questão, porque estão preocupados também com o seu trabalho e com o seu local de trabalho, e que é realmente preocupante, mas porque não há, este Executivo não passa essa confiança às pessoas. E isto é essencial para quem quer ser uma capital verde europeia. Ou seja, aquele exemplo que o Vítor Oliveira falava de Vila Nova de Cerveira poderia ser adaptado aqui ao caso concreto de Guimarães. Podia, mas Vila Nova de Cerveira é completamente diferente. É quase como se, quando nós também costumávamos comparar Óbidos, não é? Com aquela parte cultural quando se desenvolveu muito. É diferente. Há aqui, nós precisamos realmente, se calhar em termos de dimensão... Mas a essência, Mariana, é mesmo. Sim, exato. Em negócios são afetados. Sim, e os negócios são afetados em Cerveira como em Guimarães. É verdade. Mas há uma movimentação diferente em Cerveira, e Cerveira é novidade, não é? Guimarães deixou de ser novidade, Guimarães deixou de ser atrativo. E nós temos é que perceber porquê. O Executivo tem que perceber porque é que deixou de ser atrativo, porque é que Cerveira passou a ser atrativo, porque é que as pessoas passaram a sair daqui ou a não escolher vir para Guimarães, e perceber porque é que o comércio chegou à situação em que chegou-se a crise económica. Dizes que Guimarães não é atrativo, mas isso não é esse o discurso que passa. O discurso oficial não é esse. É que Guimarães está na moda. Pois, Guimarães está na moda, mas depois as outras cidades é que se estão a desenvolver, não é? Cerveira está-se a desenvolver com projetos culturais e com uma dimensão completamente, muito semelhante, não é? Mas a desenvolver-se de uma forma muito... Eu até acho que Cerveira está-se a desenvolver já há alguns anos, não foi da noite para o dia que se chegou, que eles chegaram ao que chegaram. Mas aqui parece que estagnamos. Eu acho que é essa a sensação. O trabalho lento que fala o arquiteto. Mas é um trabalho lento, mas é um trabalho de concretização. Porque Guimarães já fala de ser amiga da criança há muitos anos. E nós continuamos a ouvir o título só e o anúncio de que é uma cidade amiga das crianças, de que é uma cidade amiga dos idosos, mas se calhar se sairmos à rua com uma cadeira de rodas, tanto para idosos ou com um carrinho de bebés, se calhar é difícil andar em algumas das nossas ruas. E por isso é preciso também perceber, é difícil andar em algumas ruas, é difícil as crianças correrem e saltarem de forma segura em algumas ruas da cidade, como se pretende crer que isso pode acontecer, e não pode. Vamos ver se o Carlos Caneja Amorim nos sabe dizer porque é que não houve, então, a sessão pública da apresentação. António, eu, inclusive até na última sessão, fui apelidado pela Mariana de, por vezes, parecer socialista quando elogio a Câmara Municipal, quando eu entendo que devo elogiar. E talvez para não haver dúvidas, o Carlos Caneja Amorim nos trouxe uma gravata. Hoje venho para não deixar... É o sublinhar. Mas ainda bem que foi o António que disse. Eu hoje vou ser um pouco mais... Julgo que vocês também devem conhecer bem o programa, Shark Tank. Hoje vou ser o Kevin O'Leary, que é o Mr. Wonderful, que é o único daquele painel desse programa que basicamente pensa alto e fala claro, e por vezes até é um bocado indelicado com os... Até porque, como se o conhecem bem, eu e ele temos... uma semelhança física, agora pensando bem. Inclusivamente temos o mesmo cabelo de Sansão. Aquele cabelo fortíssimo. Agora pego nas palavras da Mariana, foi o Carlos que disse. Ele gostava de ser da pólvora. E, portanto, para dizer o quê? Porque... inclusivamente isto nem é uma questão ideológica. Olhar para o que estamos a analisar hoje numa perspectiva entre ativo e passivo, numa perspectiva até de gestão, que é, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, nós agora constatamos que foi o próprio Partido Socialista que nomeou um CEO. Portanto, imaginemos que na Câmara Municipal estava um CEO em vez de estar um Presidente da Câmara. E como é que nós avaliávamos, em termos de Conselho de Administração, a qualidade das decisões que lá são tomadas? E nós temos que analisar isso de uma forma, como eu digo, pensando alto e falando claro, que perceba-se o seguinte. Aliás, até vou primeiro aqui tocar numa questão que também me preocupa, que liga os dois temas de hoje, que é a questão da ausência do projeto para a pedonalização, e a questão do que se está a passar no Centro Cívico das Taipes, que é aqui o que eu estou a constatar na Câmara Municipal é que quando é para intervir no centro da cidade, há uma demora e um cuidado antes de avançar para a obra.
E quando se vai mais para a periferia, entre aspas, do concelho, neste caso, quando se vai para uma vila que tenha dignidade, que tenha esteipas, parece que se avançou para uma obra sem ter esse cuidado. E isso para mim é indesculpável. Porque o que se está a passar nas taipas, de facto, sem prejuízo ser o tema seguinte, a meu ver, imperdoável. A comunidade das taipas merecia outro respeito da Câmara Municipal de Guimarães. Mas voltando aqui à qualidade da decisão política do Conselho de Administração, digamos assim, porque repare-se, Guimarães, inclusivamente, tem dos melhores empresários do mundo, temos empresas fantásticas, e se nós analisarmos a qualidade da decisão de um empresário vibaranense e o comparamos com a qualidade da decisão da Câmara Municipal, de facto, por vezes, achamos que não está ao mesmo nível. Porque, repare-se, em 2011, na Antecâmara da Capital Europeia da Cultura, houve uma intervenção de fundo no Toral, houve uma intervenção de fundo na Rua Santo António e na Alameda São Dámaso. Então, esta ideia, porquê é que na altura não se pensou nisto? Depois de gastar milhões, depois de incomodar as pessoas, depois de haver 1000 estudos, inclusivamente recorremos à Escola de Arquitetura da Universidade do Minho. Quer dizer, e depois, agora passado 10 anos, passado 11 anos, é que se vem propor uma nova alteração? Isto para mim é lesa ao património da nossa comunidade, da nossa autarquia. Nós temos que ter cuidado e temos que, de facto, analisar a qualidade da decisão política em Guimarães. E neste caso aqui, claramente, a mim deixa muito a questionar. E depois, inclusivamente, até a questão da pedonalização. Porquê é que não se vai por fases? Porque esta necessidade, e eu já o disse aqui publicamente e assumo, eu, em termos de conceito e em termos de ideia, sou a favor. Mas não tem que ser tudo de uma vez. Porque é que se vai avançar já para as obras e não se fazem para já soluções intermédias? Deixar de haver trânsito a determinados dias? Deixar de haver trânsito em determinados sítios? Porquê? Eu, inclusivamente, subscrevo todas as posições que a AVH tem tomado e estou de acordo com elas. E de facto, entendo que, partindo dessa ideia boa, que é a pedonalização, porque, repare-se, inclusivamente, os exemplos que nós temos aqui na Galiza, em Pontevedra, já é há 20 anos. Só passado 10 anos, passado 11 anos, passado 12 anos, a Câmara Municipal não se apercebeu que havia aqui uma boa ideia aqui ao lado. Pontevedra também teve problemas com os comerciantes e as pessoas que viviam naquelas ruas. Sem dúvida, mas o que se vê é que depois os efeitos foram bastante positivos. Foram positivos e por isso mantiveram. Em Guimarães, antes de avançarmos por que não ir por etapas? Porque por vezes ir por etapas é a melhor solução. E depois, inclusive, isso também nos ligará ao segundo tema, como falaremos a seguir. Um pouco, Carlos, aquilo que sugeria o Vítor, ou que dizia o Vítor há pouco, poderia-se aproveitar, por exemplo, esta altura das Nicolinas para implementar isso? As Nicolinas e outro tipo de eventos que se podia realizar, o Natal, e outro tipo de eventos, inclusivamente, até de ir criando o hábito. Até para ver o impacto. Até para ver o impacto que tem no comércio tradicional. E também, inclusivamente, para que as pessoas percebam. E se calhar até perder o medo, porque isto é uma decisão que põe em causa a vida das pessoas. As pessoas vivem dali das suas pequenas empresas, que são as lojas. E quer dizer, claro que se eu estivesse no lugar delas, também sentiria, vou arriscar 100%, não sabendo o que vai acontecer. Nós temos que ter também respeitar esse cuidado. Agora, inclusivamente, eu sinto que a Câmara Municipal está com algum temor, precisamente também porque houve alguma oposição pública a esse projeto e por vezes, quando os projetos são noutros locais mais descentralizados, fora da área de influência do Toral, parece que já não há tanto respeito e não há tanto cuidado. E eu censuro claramente isso. Vítor Oliveira já avançou aí com algumas hipóteses, inclusive experiências noutras localidades, mas qual o caminho agora? Eu, António, continuava o raciocínio do Cascareja Amorim para fazer apenas um remate. Estas obras implicam sempre um tempo longo de execução e nesse tempo obrigam um olhar atento para as atividades instaladas no território, no centro da cidade e que sofre com tais obras. E há pouco o Carlos Caneja Amorim estava a falar das taipas, que já vamos falar daqui a pouco. Agora, as minhas três questões são estas. O que é que foi pensado? Como é que se vai apoiar e mitigar os efeitos e os prejuízos? Na verdade, com o tempo tão longo das obras, acaba por esta atividade morrer. E se nada for feito, uma das principais razões para a pedonalização também desaparece. Porque se não houver economia, se não houver lojas abertas, a pedonalização depois também não se justifica. Uma outra questão.
há medidas, na minha ótica, que são relativamente simples de proporcionar animação e oferta cultural do centro da cidade. Não temos que ter aqui figuras públicas de âmbito nacional. Não temos que ter grandes nomes. Nós temos 14 agrupamentos de escolas e se for criado um programa, eu estou a dar um exemplo no âmbito da educação, um programa específico, rotativo com as escolas, com a apresentação de trabalhos sobre as incolinas, sobre o Natal, sobre o Halloween, que seja, porque nas escolas também o fazem. E se houver uma exposição, as famílias vêm à cidade. E isto depois funciona como por arrasto. É por osmose que a medida acaba por ser bem sucedida. Um outro exemplo, culturalmente falando. Uma banda de música, quando atua, está sempre cheio. Porque vai o tio, vai a tia, vai o pai, vai a mãe, vão assistir aos seus rebentos, aos seus tesouros, a atuar. Quando o barulho não é das obras, não é? Quando o barulho é das obras, a banda é diferente. A música é outra. Agora, se nós criarmos estas sinergias com a comunidade, envolvendo as pessoas do nosso território, elas próprias vão aparecer e vão dinamizar. E depois há outra questão também, que é bom que se diga. Cada cidade tem o seu ritmo de funcionamento. O ritmo de funcionamento de Guimarães, na minha ótica, é de começar às 8, 9 horas da manhã. Lisboa e Porto, se calhar, o ritmo na cidade começa muito mais cedo. Às 6, 7 já há movimento. Eu já assisti e circulo em Guimarães com muita frequência de manhã, às vezes 9, 9 e 4, 9 e meia, as lojas estão fechadas. Portanto, vamos também ser um pouco autocríticos e ver a realidade como ela é e não ter uma vida rotineira, cotidiana, por vezes a começar às 10 da manhã. Porque, de facto, as pessoas querem fazer compras e deslocar-se em alternativa às grandes superfícies comerciais, quando, eventualmente, no centro da cidade também tem essas soluções. Carlos Carneiro Amorim, sobre este tema, mais alguns comentários? Só mesmo aqui 30 segundos, porque o Vítor Oliveira, inclusive, falou da inteligência artificial logo na sua primeira intervenção, se me recordo, e de facto, hoje soubemos... Foi antes de começar. Mas para dizer o quê? É que hoje soubemos que, através da inteligência artificial, uma nova música dos Beatles surgiu para ser oferecida ao mundo. E, de facto, eu coloco a questão, pensando numa das músicas dos Beatles, que é Imagine. Imaginemos que, logo em 2011, quando se fizeram as obras na antecâmara da Capital Europeia da Cultura, se pensava logo neste tipo de projetos. Mas pensou-se, Caneja. Tu não ouviste o que eu disse. Mas a questão não é tu não essa. A questão é... Então pensou-se, mas decidiu-se em sentido contrário. Pronto, está bem, mas vamos pôr as coisas nos seus sítios. Ainda é mais grave. Porque pensou-se. Os arquitetos pensaram nisso. Se pensaram e não o fizeram, e passado 10 anos mudaram de opinião, e quem paga essa mudança de opinião são os contribuintes vimaranenses, estou alto. Mariana Silva, e então? É tanta coisa que eu até fico... Até me custa. Vou apelar ao teu poder de concisão. Primeiro porque eu não concordo quando o Vítor diz que a pedonalização não é necessária caso não haja economia local. Porque eu acho que quando há pedonalização, uma alimenta-se à outra, não é? E outras lojas ou empresas vão abrir... eu relembro. É óbvio que não é que eu não posso comparar Guimarães ao Porto ou a Lisboa, mas se nós pensarmos em bairros, não é? Se nós pensarmos só na dimensão do bairro, quando Porto ou Lisboa pedonalizaram alguns sítios, eles transformaram-se. Eram sítios vazios, eram sítios com lojas fechadas também, e de repente transformaram-se. A Santa Catarina é um centro comercial a céu aberto, não é? Por isso, há ali no Porto, e há outros sítios que poderíamos também... A escala é diferente, é verdade, mas também houve ali um trabalho, não é? Ela já esteve vazia. Aquela rua já esteve vazia. A Póvoa de Varzim tem a Rua da Junqueira que está a passar por momentos desafiantes. Pronto, também. Lá está, mas em Viana também, não é? Se nós pensarmos em Viana também está a passar por momentos desafiantes. Mas isso se calhar é porque não há aqui um trabalho depois de sapa e que se faça, porque tu também não podes ter gente a querer ir ao comércio se não tem gente a morar lá.
Essa é que é a questão. Não é? Porque se as casas estão vazias, Residentes. os escritórios Ter estão residentes é o vazios, segredo, sem dúvida. ninguém vai comprar nada ao centro da cidade. E eu não concordo com o Vítor que as lojas tenham que abrir às 9 da manhã. Porque quem anda às 9 da manhã na rua anda para ir trabalhar, para ir levar os miúdos à escola, para ir... Porque quem pode ir ao comércio em tempo de horário de trabalho vai à hora do almoço, vai mais ao fim da tarde. Eu até desafiaria a esticar mais ao fim da tarde isso que eu ia do que dizer, de manhã. eu estava a falar dos ritmos das cidades. Exatamente, mas... Estava a falar dos ritmos da cidade. Mas é, exato. Até pode abrir ao meio-dia, mas tem que compensar à noite, nós temos no horário que as pessoas querem mesmo fazer compras. É verdade, também é verdade essa questão, mas aqui tem é que se perceber o que é que faz falta, e faz falta aqui muita coisa, não é? Faz falta um planeamento mais sério daquilo que nós queremos para o nosso centro da cidade. E se nós pensarmos em Pontevedra, como estava a dizer o Caneja, e como a Câmara Municipal de Guimarães já disse em imensos sítios e usa sempre como exemplo, tem gente a viver, tem crianças na rua a correr. Não é? Exatamente. Por isso, nós não podemos criar a ideia de que pedonalizando é suficiente. E por isso é que eu disse que há aqui várias pontas, e peço desculpa, mas há aqui várias pontas. Porque o Vítor estava a dizer, e bem, vêm as obras e estas obras são demoradas. O Sr. Presidente disse que era uma coisa simples, em março deste ano. Disse que um projeto que não é nada complicado, vincou o Sr. Presidente. Por isso, por causa disto. Porque já houve esta ideia e deve haver um projeto na gaveta que pretende tornar 50% destes locais em pedonalização. Que é o que diz a notícia de 2010. E por isso é que o Sr. Presidente sabe que é simples. Agora, se calhar não apresentou porque não quer apresentar. Não é porque não tenha, é porque não quer. E isso é diferente. E quanto à mitigação dos comerciantes, porque estas obras trazem sempre mais problemas acrescidos a quem já por si só tem problemas, por causa da Covid e agora por causa desta crise económica... Se nós pensarmos no Porto e em Lisboa com grandes projetos como o metro, em que os comerciantes também não estão a ser ajudados, queremos é que em Guimarães isso aconteça, que a Câmara tenha em consideração que precisa de ajudar os comerciantes para eles manterem as portas abertas. E não é para eles alimentar a pedonalização, é para nós termos uma cidade em que, quando trazemos gente de fora, elas nos dizem: mas anda imensa gente na rua à noite. Porque não anda em mais lado nenhum. E se as pessoas ainda vão à rua hoje, é preciso mantê-las na rua, é preciso manter as nossas ruas com pessoas e que as pessoas se sintam que fazem parte também desta vida da cidade. Vamos aproveitar o adiantado da hora em que estamos a gravar este programa para irmos às taipas, porque a pedonalização nas taipas também é uma questão que se põe, mas aí nesta altura são as obras no Centro Cívico, iniciadas em outubro de 2020, tinham um prazo de 730 dias e estamos em final de 2023 e Carlos Caneja Amorim parece que ainda vamos ter obras por mais algum tempo. Aliás, nós estamos a gravar este programa numa quinta-feira e na reunião do Executivo Quinzenal realizada hoje, precisamente, foi a votação, um prolongamento de mais de 60 dias das obras. António, eu julgo que todos que estamos aqui presentes somos do tempo em que, para ir comprar o bolinhol, não precisávamos de passaporte, em que Vizela fazia parte de Guimarães, não é? E o que se está a passar nas taipas preocupa-me gravemente, porque ainda hoje lá passei, precisamente neste local, e ainda está lá num edifício que já só tem a ossatura, está em ruínas, Taipas aconselho. Porque são este tipo de situações que se estão a passar no centro das Taipas que levam a que as pessoas se zanguem, que levam a que as pessoas sintam desânimo, que leva a que as pessoas sintam que não são respeitadas. Porque, de facto, a Vila das Taipas merecia outro tipo de respeito por parte da Câmara Municipal de Guimarães. Repare-se uma coisa. Nós, inclusive, aqui, voltando àquele meu argumento inicial, fizeram-se as obras na D. João I, na rua. E, de uma forma ponderada, não se iniciou a obra em toda a rua. Primeiro tive uma frente e depois avançou-se para uma segunda fase, para uma primeira fase, e depois avançou-se para uma segunda fase, para que não se incomodasse todos ao mesmo tempo. E aqui nas Taipas, em vez de pensar em fazer uma obra desta dimensão por fases, avança-se com várias frentes de obra que ninguém percebe, nem alcança,
E depois temos esta situação que, de facto, e depois, inclusivamente, na rua Dom João I, manda-se uma carta a pedir desculpa às pessoas e a dizer, a pedir desculpa pela demora. E aqui o que se diz, aguenta. Os comerciantes aguentam. Isto temos que pensar, de facto, e tem que haver um máximo respeito pelas vilas, e sobretudo uma vila como é da dimensão das Taipas. Inclusivamente, quer dizer, o próprio projeto é que parece que se quer, e eu tenho que ter esta honestidade política de o dizer o seguinte, que é a Junta de Freguesia das Taipas, o Luís Soares não tem culpa nenhuma disto. Isto é uma obra que o promotor e dono da obra é a Câmara Municipal, perceba-se. Sim, é questionável porque é que a Junta de Freguesia está em perante a gravidade do que está a acontecer. Agora, a responsabilidade, de facto, pelo desastre que está a ser esta obra, é da Câmara Municipal. E não venham culpar a falta de mão de obra, não venham culpar os técnicos, não venham culpar a falta de matéria-prima, não venham culpar a inflação, não venham culpar a pandemia. É certo que todos eles culparam, mas é que já ultrapassou todos os limites. O que é que a pandemia e todos estes elementos que eu falei agora têm que ver com o facto de o serviço de levantamento inicial não ter sido bem feito, como se reconhece agora com estas duas alterações? Onde é que esteve, primeiro, antes de se avançar para um projeto técnico, antes de entregar o assunto aos técnicos, tem que haver a decisão política. Qual era a ideia que se tem para a Vila das Taipas? Com quem é que se construiu essa ideia? Qual é a ideia de Taipas que a Câmara Municipal tem? Antes de se avançar para a questão técnica, antes de passar a bola aos técnicos, tem que haver a construção da ideia política, da decisão política. Onde esteve esse trabalho? Onde foram ouvidas as forças vivas das Taipas? Onde foram? Não foram. E, portanto, o que nós constatamos, inclusivamente, é que se está a preparar ali um centro cívico cinzento, sem o verde que lá tinha, que era um verde bastante interessante, e que, inclusivamente, para o comércio daquele espaço também vai ser muito questionado. Os que sobreviverem, porque o tempo de demora, de facto, é algo excepcional. E, portanto, nós até os molocos nem se sabe onde é que eles vão os colocar, depois colocam em vários sítios ao mesmo tempo. São situações que são absolutamente inaceitáveis. E a questão de facto, que está a gerar, em termos de mobilidade, em que se mandam os carros todos para o local onde temos as escolas, que torna-se impossível as pessoas circularem na Vila das Taipas, inclusivamente remetem parte do trânsito para dentro da própria vila, que já não podem circular na Estrada Nacional, estão a mandar o trânsito para dentro da vila. Está a tornar-se, de facto, uma vida caótica para aquelas pessoas. Carlos, vamos ouvir... Eu, como um humilde deputado municipal, peço desculpa às Taipas. Mariana Silva, enquanto o Carlos Caneja Amorim apontava alguns dos problemas que existem nas Taipas, notei que algumas vezes sorrias. Sinal de sentimento... Porque eu tenho respostas. O Carlos fez algumas perguntas e eu tenho algumas respostas para ele. Ótimo, venham elas. Que é de onde é que veio esta ideia das Taipas, não é? Esta ideia da obra. E a obra... Sim, é verdade. Quem te trouxe? Exatamente. Mas a operação Ouro, que está em consulta no site da Câmara, podes ir lá ver, é de junho de 2019 e está aqui toda a ideia que a Câmara tem para as Taipas, desde a zona mais central, a zona norte, a zona sul, a área nascente, está tudo aqui explicado de qual é a ideia que o Executivo tinha e tem para as Taipas. Depois é o que nós vemos, não é? Está nas gavetas, agora nem está nas gavetas, podes ir lá que está para consulta. E depois não se concretiza, porque a questão de quem é que descobriu agora que é preciso, por exemplo, rebaixamento de redes de média e baixa tensão, ou infraestruturas de telecomunicações. Descobriu-se agora, desde 2021 até 2023, quem é que descobriu isto agora, não é? Isto não pode ser... Não podemos simplesmente dizer, ou o Executivo não pode simplesmente dizer que as obras ficam para mais de 400 mil euros. Não é? Daquilo que já custaram. Quer dizer, estamos perante, e eu não me canso de o dizer, perante um Executivo cansado. Está cansado. Já não sabe para que lado se há de virar. Já não tem, está desnorteado. Já não consegue sequer manter as ideias que tem há anos. Porque isto é de 2019.
Por isso já devia estar mais do que previsto, mais do que pensado, com os molocs, com toda a circulação de trânsito, já devia estar, ou ia-se experimentando e depois ia-se percebendo se é assim ou se não é, como é que se fazia. E depois há aqui várias questões, é que aumentaram mais 60 dias, não é? E são 60 dias de chuva. Se tudo correr bem, são 60 dias de chuva. É durante a chuva que vão fazer a obra? Com esta chuva que nós estamos a assistir, que é normal, não é mau tempo, é normal. O que temos agora não é mau tempo, é normal. E por isso, e voltamos aos comerciantes, e a resposta para o Vítor, quando dizia como é que se vão mitigar estes dolorosos, o sofrimento dos comerciantes. Eu estive lá em julho de 2021 a falar com os comerciantes que se queixavam do que a Covid lhes tinha feito às finanças, não é? Aquilo que ainda se conseguiam manter de pé, e estive lá agora em 2023, em julho de 2023, e os comerciantes queixavam-se do mesmo, que já não aguentavam mais. E pedir aos comerciantes que se mantenham mais 2 meses, que apanhem o Natal, em que eles tinham expectativas de recuperar no Natal, é realmente uma brutalidade. E é preciso que a Câmara avance num caminho de ajudar as pessoas, os comerciantes, a resolver este problema de finanças, para que não tenham que fechar as portas e não tenham que contribuir para o aumento do desemprego no Concelho de Guimarães. Mas antes de eu passar ao Vítor Oliveira, o Carlos Caneja Amorim ainda quer aqueles habituais 30 segundos. Eu respondi-lhe ele agora. Vai fazer mais perguntas. Só fazer aqui um esclarecimento e compreendo aquilo. Era retórica. Aquilo que a Mariana disse, que repare-se o seguinte: o que eu estou a falar a nível de decisão política e de visão política não tem que ver, vai para além da questão da obra e dos projetos para as obras na Vila das Taipas. O que eu estou a dizer é que ideia de vila nós queremos para as Taipas. Que projeto de futuro queremos que seja um dormitório que fica para Guimarães e Braga? Queremos que a vila tenha a dignidade e tenha a projeção no futuro que nós desejamos? É isso que eu estou a falar. A ideia de política, a visão que se tem para as Taipas, deve ser construída, em primeiro lugar, a partir dos taipenses, mas que, de facto, em Santa Clara, se respeite esse processo de criação de uma comunidade que, de facto, merece outro respeito por parte do Concelho. Vítor Oliveira, e que comentários lhe oferecem este atraso nas obras do Centro Cívico das Taipas? A obra nas Taipas começou a 19 de outubro de 2020. Estamos sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Estamos com 3 anos e 8 dias de obras nas Taipas. É muito tempo. É inaceitável. É muito tempo. Mas é muito tempo, não é preciso tirar um curso para perceber que, de facto, é muito tempo nem precisamos de obras. GPT para não precisamos nem de inteligência artificial. A obra custa 5 milhões de euros. É o valor que está orçamentado. Agora acrescenta mais 1 milhão com as 2 alterações, passa para 6. Pronto, que seja. Onde eu quero chegar, e vamos ao essencial da questão. O caderno de encargos foi feito antes da pandemia. Por que razão? Nesta obra e noutras obras do município, seja de Guimarães, não interessa, não se acautela para o bem do bem comum, passe a redundância, o facto de, por cada dia de atraso, o empreiteiro seja penalizado. Eu dou um outro exemplo, que as pessoas entendem com mais facilidade. As iluminações de Natal. Termina o prazo, termina o período festivo das iluminações de Natal. Quanto tempo depois é que demoram a retirar as iluminações? Muito tempo. Às vezes nós estamos ainda a chegar a fevereiro e ainda estão iluminações nas ruas da cidade de Guimarães a um tempo bem recente. Ora, se por cada dia houver uma penalização, que seja de 500 euros, que seja de 100 euros, que seja, não interessa, tem que ser quantificado. E a partir daí, os prazos começam a ser cumpridos com outra agilidade. O problema são as razões atendíveis, não é? Tudo bem. Pode-se, é salvaguardada a questão da pandemia, que não é muito comum, não há pandemia todos os anos,
mas com 3 anos já passaram, a pandemia já está ultrapassada, a ausência de materiais, como estava a dizer o Carlos Caneja Amorim, se calhar não é agora plausível, a colocação do mármore e do basalto é que está a demorar mais tempo, porque estamos na fase final das obras nas taipas. O rebaixamento da baixa e médias tensões em termos de eletricidade e das próprias telecomunicações, é preciso ser um gênio para perceber que tinha que ser feito? Ou mesmo da rede de drenagem das águas... Ou dos das molocos águas na Alameda pluviais. Rosas Guimarães, que foram colocados num determinado ponto no foram início retirados. e foram retirados para outro local. Por exemplo, são erros de projeto. Também era previsível que tivesse que acontecer. Sim, mas isso são coisas de outro Embora isso- rosário. isso- Sim, para não isso- estarmos é uma questão mais a técnica, divergir. é mais Exato. Agora, se concentrando aqui nas taipas. É mais a questão política é que me importa, a questão política. Certo. Relativamente à questão das taipas, o Carlos Caneja Amorim disse que não foram auscultados, mas foram, porque a arquiteta Labastieda esteve por 2 ou 3 ocasiões no centro pastoral das taipas. Eu lá estive. Portanto, Eu depois vou responder sobre isso. esteve e Eu não podia discordar mais do Vitor. as pessoas foram Foi num café, até foram ouvidas. ouvidas num café, inclusive. Não, mas isso não tem mal de ser ouvidas no café. Agora, a questão aqui não foi no café, não foi no Centro Pastoral das Taipas, com uma sessão com 400 pessoas Estamos a falar presentes. de Guimarães. Não, estamos a falar das Taipas. Guimarães não pode ter essas Também lá atitudes Nesta altura. com esse... Não, mas há com- pouco. Já respondi. Sim, o Carlos Caneja estava a dizer que não houve sessões, as pessoas não foram ouvidas, mas neste caso foram. Foram ouvidas em 2 de audição, sessões normal, públicas. formais, sim. Sim. Não é disso que eu estou a falar. Naturalmente que os moloques, a questão das linhas de média tensão, isso são pormenores técnicos que não pode, naturalmente, ultrapassar. Agora, o que me está a assustar é o futuro. E o futuro está relacionado com uma outra questão. É que o trânsito foi subtraído, ou vai ser subtraído quando a obra ficar concluída, e a maior parte do fluxo rodoviário vai passar em frente à escola secundária das Taipas, que passa a ter 2 sentidos. Ora, ao passar a ter 2 sentidos, vai haver uma pressão rodoviária muito grande, com alunos nas imediações. O parque de estacionamento foi subtraído porque, entretanto, os passeios foram alargados e não há tantos lugares de estacionamento disponíveis. A Câmara Municipal de Guimarães, a pouco tempo da obra ficar concluída, prometeu 3 bolsas de estacionamento, uma por trás do ciclo e do centro de saúde, outra bolsa de estacionamento no Parque de Lazer na Matinha, que os taipenses conhecem e sabem que fica junto ao Parque de Lazer das Taipas, e ainda uma outra bolsa de estacionamento por trás do Diplomata, passa a publicidade, mas até agora é que ainda não foram criados esses espaços de estacionamento como locais alternativos à subtração de lugares que entretanto estamos a assistir. Mas ainda hoje o Presidente da Câmara, na reunião de Câmara, voltava a falar de que está a trabalhar para que seja criado mais estacionamento para poder, de alguma forma... São as 3 bolsas de estacionamento que já estão tipificadas. Não se pode inventar espaço porque o espaço é aquele. Muito bem, Carlos Caneja Amorim, muito rapidamente, porque já ultrapassamos o nosso tempo. Sim, António, tem um bocado a ver com aquilo também que eu referi à Mariana. O que eu estou a dizer ao Vítor não tem que ver necessariamente com a audição, porque tem que respeitar a lei. Essas audições têm que surgir e devem ser feitas. Agora, o que eu entendo é que isto vai para além. Nós estamos a falar do Concelho de Guimarães, estamos a falar da Vila das Taipas. Este tipo de procedimento tem que ter outra profundidade, tem que ter outra substância. Temos que ir nós ao encontro das forças vivas, não é marcar um local e estar à espera que as pessoas vão lá ter. Temos que, de facto, inclusivamente, como eu digo, não é só a questão do projeto de obras. É a questão de que o investimento desta ordem de grandeza na Vila das Taipas deveria ser precedido de uma discussão da ideia que nós temos para as Taipas e para a Vila das Taipas e no sentido de um projeto global para o futuro. E é isso que eu entendo, que cingir-se à mera audição formal, até porque tem que ser respeitada a legislação. E isso foi feito, eu concedo ao Vítor, e como não poderia deixar de ser. Agora, eu defendo que a qualidade da decisão política e a forma como as coisas devem ser feitas num concelho como Guimarães e inclusive envolvendo uma vila como as Taipas, tem que ter outro rigor e tem que ter outra força e outra profundidade. Muito bem, este pode parecer um lugar comum, mas é um daqueles assuntos onde voltaremos, certamente. Hoje eu peço mais 30 segundos. Muito bem, o Presidente Domingos Bargança Vou ter que falar também. tem ido às Taipas. Inclusive até tem tido algumas situações mais aborrecidas, mais chatas. Não consigo resistir, foi teleférico. Não, acho que ainda não está. Nem estudo prévio existe. Vai com o Carlos Pergunta aos Ao comerciantes se teleférico. ele tem ido às Taipas. Ele tem passado nas Taipas. Não, tem estado nas Taipas. Esteve no verão Sim. com o Presidente Junta Luís Soares. Eu tenho simpatia para o Dr. Domingos Bargança. Aquela frase que surge nos jornais a dizer que os comerciantes vaguentam e têm que compreender.
Coloque-se no papel daqueles Muito bem, comerciantes. vamos Não deixar é o fácil. Vítor Não é Oliveira fácil. concluir. Vítor. Não, era só para terminar mesmo. Portanto, ainda hoje, quinta-feira, o Presidente Domingos Bragança esteve novamente nas taipas, pelo que sei. Portanto, a miúde vem às taipas. E com momentos, às vezes, mais acalorados com os comerciantes. Claro, não é fácil. Não é? Mariana Silva, não sei se... Não, é só porque não basta lá ir, não é? É que o problema precisa de ser resolvido e as pessoas precisam de ser ajudadas. Se o Sr. Presidente fosse lá dizer que as vai ajudar a mitigar ou a manter a porta aberta, se calhar as pessoas teriam a paciência necessária até ao final das obras. E não deixa de ser escandaloso que à frente de uma escola se preveja uma intensidade de trânsito, não é? E por isso é que eu volto a referir que esta coisa de se querer e de se fazer está muito longe da realidade que se devia estar a instalar em Guimarães. Carlos Carneiro Amorim, vamos encerrar mesmo? Encerrar mesmo, António, só para dizer o seguinte, e nada me surpreendia que assim seja, que tenhamos essa notícia no futuro, que é, devido a todas estas idiosincrasias, tudo o que aconteceu, não estranha que depois da tomada de posse da obra venha à conta final, devido a tudo isto da inflação e da compra de materiais, com mais 1 milhão e, portanto, esta obra, no fundo, depois ficará por volta dos 7 milhões quando não havia essa necessidade. Muito bem, o Guimarães em Debate é um programa de olhares plurais e se há ocasião em que isso se vê é naquele espaçozinho do tempo que reservamos para que o painel possa falar ainda de alguma coisa que não foi falado. E eu começaria precisamente pela Mariana. Mariana, o que é que ainda merece ser tido na devida conta, ainda que muito rapidamente? Sim, hoje rapidamente venho falar, gostaria de falar sobre o encontro da paz, pela paz que vai acontecer este fim de semana em Vila Nova de Gaia. Não sei se ainda dá para se inscrever quem nos ouve na sexta-feira ao fim do dia, mas podem tentar, porque nunca foi tão necessário falar de paz como agora, e também referir que podemos ler, porque o público, passar a publicidade, tem uma coleção da Biblioteca da Censura e teve também este livro, que é As Duas Conferências em Defesa da Paz, de Maria Lamas e Teixeira de Pascoais, que é os discursos que eles fizeram nesta conferência, que nos chamam a atenção para o lado das mulheres, com Maria Lamas, não é? Para as dificuldades que uma guerra traz para o país, mas sobretudo para as mulheres e para as crianças, e depois um excelente discurso do Teixeira de Pascoais, que também muito lúcido e muito concreto sobre o que deve ser a defesa da paz. E este livro foi proibido. A conferência aconteceu em 1950, e em 1951 a PIDE proibiu este manual. Carlos Carneiro Amorim, e nestes breves minutos vais-nos chamar a atenção do quê? De uma boa notícia para Guimarães e para a indústria portuguesa, inclusivamente em tempos difíceis e exigentes, que nós constatamos que em setembro houve um aumento de 20% a nível de desempregados no Concelho de Guimarães, e há 7 meses seguidos que nós estamos a perder exportações em termos de número absoluto. Este foi o dia em que o Dr. António Costa, nosso Primeiro-Ministro, esteve presente na JFA Almeida, na J. Ferreira de Almeida, em Guimarães, em que foi inaugurada uma nova unidade de acabamentos, foram criados mais 45 postos de trabalho e, de facto, isto foi uma excelente iniciativa. Estão de parabéns todas as entidades envolvidas, e eu queria, de facto, agradecer ao nosso Primeiro-Ministro pelo facto de dar visibilidade a este bom exemplo. Mas mesmo assim, o Carlos Carneiro Amorim ainda queria chamar a atenção para um outro assunto que merecia ser tido na devida conta neste final do Guimarães em Debate. Relativamente à mesma situação, que foi o evento que ocorreu da nova unidade de acabamentos da Têxteis JFA. Este é só o programa do que aconteceu, e que de facto eu tive o prazer de estar presente, e que de facto tivemos apenas e só a questão do protesto dos professores à porta, que não deixaram de manifestar também a sua posição, mas de facto, no essencial, foi um momento histórico para a indústria em Guimarães. Muito bem, Vítor Oliveira, e o seu último olhar neste Guimarães em Debate, vai para onde? 2 assuntos, 2 temas, uma malfeitoria e uma benfeitoria. A malfeitoria está fácil de perceber pelas imagens. Sempre que chove em grande quantidade, o Parque da Madonna inunda.
E a solução tem sido a colocação desta barreira protetora com sacos de areia. Ora, o Parque da Madonna foi inaugurado há 18 anos. Fez no passado dia 5 de outubro, este mês. 18 anos. A obra da autoria do prestigiado arquiteto Cisa Vieira partiu com um orçamento de 2 milhões de euros. Passaram quase 2 décadas. Dá para perceber que a empreitada tem uma lacuna e entre eventuais outras lacunas, mas a solução continua a ser a colocação de sacos de areia numa das principais portas de entrada de acesso ao centro da cidade. Um outro assunto, uma benfeitoria. A Misericórdia de Guimarães vai inaugurar na terça-feira, às 6 da tarde, a Galeria dos Benfeitores no antigo hospital. São 20 retratos restaurados, homenageando também os benfeitores da Santa Casa no convento de Santo António dos Capuchos. A galeria estará instalada no percurso museológico do convento de Santo António dos Capuchos, precisamente na data em que se assinalam os 15 anos desde a inauguração, da inauguração deste espaço museológico. Trata-se de um conjunto de 20 retratos, como disse, cuidadosamente restaurados com o apoio do Fundo Rainha Dona Leonor. Cada pintura é um retrato de personalidades de Guimarães que contribuíram com enorme generosidade ao longo destes anos para o melhor funcionamento da Santa Casa da Misericórdia. O evento é aberto ao público, terça-feira às 6 da tarde, e estamos todos convidados para assistir a esta herança, esta rica herança cultural. E desta forma, com o convite, chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, a promessa de que voltaremos 2 a 8 dias, com outros temas e outros protagonistas, porque por agora é mesmo só o tempo de lembrar que nos pode continuar a seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães e os votos de um fantástico fim de semana.